Sabe aquela cena do Ace Ventura, dele saindo de dentro do rinoceronte? Saudações baxterianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Alexis e sejam bem-vindos para mais um vídeo de novidades da semana aqui na Baxter Toys. Aquele boletim semanal que tenta trazer para vocês as principais novidades do mundo do colecionismo. Mas antes da gente começar, aquele recadinho básico. Opa, Alexis, dá licença, mas eu preciso dar um recado para quem ainda não é membro aqui do canal. Se inscreva por apenas R$ 2,99 por mês. Você tem acesso a conteúdos como esse de forma antecipada, pode participar do nosso grupo de WhatsApp e ainda concorrer a sorteios de figuras. São apenas R$ 2,99 para muitas dessas vantagens, então se inscreva. Bom, semana passada nós tivemos aquele estrondoso anúncio da Hasbro, né, na linha Marvel Legends, mas essa semana confesso para vocês que foi mais tranquila. Isso não significa que não temos coisas bem interessantes, principalmente se tratando de DC Multiverse. Então nós vamos começar com ele, Todd McFarlane. Semana passada eu mostrei para vocês o Orion e o Pantera que não tinham acessórios nenhum tal, mas essa semana ele se redimiu e agora nós temos as imagens oficiais de 3 figuras que a gente já tinha visto o anúncio, né? A gente já tinha visto em feiras e tal, mas agora nós temos as fotos oficiais, inclusive já estão à venda. Infelizmente uma delas já esgotou e já tá na mão dos scalpers, mas vamos começar com nada mais nada menos do que o Capitão Frio, que ele havia sido mostrado lá na San Diego Comic Con, né? O protótipo e tal. Agora nós temos a figura em todos os seus detalhes, com aquelas novidades de troca de rosto, que é bem bacana, mas vamos analisar o Capitão Frio, que pelas imagens que nós tínhamos anteriormente, ele tava num visual muito clássico, né? Mas olhando agora a imagem em detalhes, a gente vê que ele fica ali no meio termo de uma figura muito clássica, né, no visual clássico ali do Capitão Frio, mas ao mesmo tempo ele deu uma modernizada, né, com texturas no uniforme. McFarlane gosta de fazer isso. Eu particularmente preferia ele com um uniforme bem liso, bem classicão mesmo, mas aqui ficou interessante. Confesso que ficou legal essas texturas aqui na parte da roupa e tal. As luvas e botas estão bem interessantes. Com certeza isso aqui ele vai reutilizar no final do ano para alguma figura de Natal. Isso vocês podem escrever aí. Hoje é dia 24 de janeiro, então pode ter certeza que lá no último Novidades da Semana eu vou mostrar alguma figura que vai usar isso aqui de Natal. Mas a coisa legal dessa figura é o fato de que você vai ter 4 mãozinhas e você vai ter ainda 2 trocas de rostos. Então novidade aí chegando oficialmente na McFarlane. E confesso pra vocês que rostos, hein, senhores? Muito bons. As 3 faces estão sensacionais, com óculos básico ali e as expressões faciais muito interessantes. Ele com esse sorrisinho aqui bem legal, com cara séria e aqui com um sorrisinho de canto. Essa aqui tá animal, hein, gente? Olha. E o que eu achei mais interessante dessa figura é que eles fizeram uma pintura de rosto que é como se ele tivesse queimado de frio. Olha só que interessante. A parte das bochechas, da testa aqui, do queixo, é quando uma pessoa se expõe muito a uma coisa muito gelada e fica com essa cara meio rosada. Eu achei um detalhe simplesmente genial. E esse óculos aí é muito da hora, né? Bem legal. E a pistolinha dele de gelo também tá bem interessante. Uma pintura aí bem diferente, pra falar a verdade. Olha, gente, essa figura ficou muito interessante. O segundo anúncio é a Poderosa, que tava todo mundo esperando. Uma figura muito bonita, mas muito bonita mesmo. Vem com o gatinho dela, o The Cat, ou Sketch, não lembro mais o nome do gatinho, Skit, Screech, sei lá. Enfim, não importa. O que importa é que a Poderosa está sensacional. Ela também é uma mescla ali do visual clássico, ao mesmo tempo traz essa ombreira aqui, que às vezes aparece como broche, às vezes aparece, sei lá, como cordão, mas aqui optaram por colocar ombreira, eu achei bem legal. E esse rosto tá maravilhoso. Eu achei muito bonito. Confesso que é uma figura que acho que vale muito a pena ter. Ela vem com 4 mãozinhas e o gatinho, além da base e o card. Ela não vem com troca de rosto nem nada, né? Poderia ter um cabelo maior tal, mas legal. Capa aramada, o que deixou a figura muito legal. Eu vi uma galera reclamando sobre o fraldão dela. Pra mim não incomodou. Achei que ficou legal, sei lá. O legal é que é um corpo feminino novo, né? Tiraram aquelas pernas que só tinham a bota, né? Da Mulher Gato, que foi utilizada e reutilizada pra caramba. As botas são inéditas também para corpo feminino. Assim como aparentemente toda a parte de baixo, né? Toda a parte da cintura pra baixo é nova.
Então esperem muita reutilização desse corpo aqui, que acho que vai ser o corpo modelo aí para figuras femininas. Muito bonita. E a cereja do bolo foi o Guy Gardner, uma figura muito esperada por todos, né? Eu particularmente adoro esse personagem. Eu nunca tive um Guy Gardner na minha coleção. Eu achei que ia ter a chance, mas essa figura está esgotada em todos os lugares e já está a $60, $70 no eBay e AliExpress. Então, infelizmente, colecionar McFarlane tem dessas, né? Essa figura tá muito bonita. O legal é que ele vem com 2 trocas de rosto e uma troca de peruca, uma coisa inédita em figuras da McFarlane, achei isso bem legal. E aqui tem um erro, tá, gente? Que eu preciso falar pra vocês. A equipe de marketing do Todinho precisa melhorada. Os caras fizeram o recorte aqui, ó, e cortaram o fundo da boca, mas essa boca aqui não é vazada não, tá? Ela tem a língua dela, tudo direitinho, mas aqui erraram na foto de divulgação. Aí nós temos as mãozinhas extras, 4 mãos extras, a bateria e a base, e o uniforme tá fenomenal, gente. Provavelmente ele vai ser uma figura bem travada, não terá muita mobilidade aqui no torso, obviamente, mas sinceramente, gente, tá muito bonita, tá muito legal. Os 3 rostos estão interessantes, aí você tem esse cabelinho mais moderno, e aí você tem o famoso cabelinho de cuia. Mas olha só que interessante, quando você coloca o cabelinho moderno, você vê aqui, ó, a divisão, né? Então assim, tá aprimorando. É a primeira figura que vem com esse tipo de sistema, vamos esperar as próximas pra ver como que vai ficar, né? Mas bem legal, cara, que figura bonita. Olha ele aqui com cabelinho de cuia. Confesso que o rosto dele é um Guy Gardner mais novo, né? Na minha cabeça, assim, pelo menos no meu imaginário, o Guy Gardner sempre foi meio acabadão, assim. Mas tá bonito, está bem interessante. Gostei pra caramba. Colocar ele do lado do Gladiador Dourado e do Besouro Azul vai ficar animal. E temos figuras Gold Label, figuras variantes dessas mesmas personagens. Olha só que interessante. Então você tem a poderosa de jaquetinha de pano, tá? Desse courinho aqui, que espero que não esfarele com o tempo, e com o rosto com o olho pintado de vermelho, como se estivesse soltando poder. O curioso é que assim, legal, ficou muito interessante essa versão, mas quando ela usa esse visual, o cabelo dela é mais comprido, então seria interessante uma cabeça nova, né? Mas tudo bem, gostei dessa versão também, teria as duas tranquilamente. Vem com os mesmos acessórios, nada de diferente, basicamente a mesma boneca, só que agora com uma jaquetinha e o olho flamejante. E o interessante que eu gostei é que na jaqueta tem o símbolo do S, achei bem bonito, um detalhe bem interessante. Aliás, tá bem legal essa jaqueta, hein? Acho que aprenderam a fazer esse tipo de roupinha. Aí temos a versão variante do Guy Gardner com o uniforme de Guy Gardner, quando ele pega o anel amarelo. Eu achei isso sensacional. Olha só, o anelzinho amarelo, a lanterna amarela, e aqui, bonitinho, o símbolo do G aqui pintado na roupa dele. Muito interessante. Não muda nada, só muda as cores da figura mesmo, né? A cor da bota, a cor da calça, né? Agora ele tá com uma calça simulando calça jeans. E a jaquetinha bem anos 90. Cara, adorei esse visual, teria os dois. E aqui o que eu falei do lance da boca, ó. Ele tá com a boca aqui e não cortaram, então... Da hora, cara. Eu gostei demais desse boneco. Teria as duas versões facilmente. Olha, bem legal, né? Gostei demais. E o Capitão Frio também ganha uma versão variante. Aí você deve estar pensando, nossa, mas da onde tiraram isso? É do desenho Super Amigos. O Capitão Frio, apesar de não ter essa roupa no desenho dos Super Amigos, o rosto dele era desse jeito. Então acho que é uma espécie de homenagem, né? Fora isso, o cinta é uma coloração diferente, uma coloração de dourado diferente. E o azul também é diferenciado. Então tá aí, ó. Que legal, cara. Essa homenagem aí aos Super Amigos. Gostei. Bem interessante mesmo. Então, de McFarlane Toys, foram esses os anúncios bem bacanas. Pena que a maioria das figuras já estão esgotadas e só falando que essas figuras custavam $29, elas são um pouco mais caras. Vamos falar de Hot Toys agora, que trouxe pra nós uma figura linda do Bucky, do Soldado Invernal, maravilhosa. Vai ter duas versões, então vai ter Artisan Edition e também a Standard Edition. Então, pelo que eu entendi, essa Artisan ou Special Edition vão ter 2.000 peças fabricadas e a Standard Edition, que tem mais acessórios, vão ter apenas 1.000 peças. E olhem que coisa linda, gente. Fenomenal, eu gostei muito do efeito da barba. Ele vem com cabelo de fio, né? Por isso que é Artisan Edition, né? Não é cabelo de PVC. Achei bem interessante, olha que lindo, mano. Cara, olha esse uniforme, o braço robótico dele muito legal.
Vou passar rapidamente porque a Hot Toys a gente não coleciona, mas é mais por curiosidade e por admiração mesmo. Olha que lindo, velho. Com a máscara e com óculos. E aqui eles detalhando como que é a roupa dele. Olha que linda, gente. Muito bem feita. É padrão Hot Toys de qualidade. E aqui os 3 rostinhos, né? Na verdade, 3 rostos não. Você monta ele dessa maneira aqui, né? O rosto é o mesmo. Bem legal. E aqui só um detalhezinho pra base. E aqui o que vem na versão normal. Vem tudo isso aqui de acessório. Bem bonito. Não vou me estender muito. E aí a Special Edition vem com o escudo do Capitão América. Maravilhoso. Olha isso. Todo carcomido, todo sujo. Bem legal, né, cara? Bem interessante mesmo. Lembrando que essa versão aqui vai ter só 1000 unidades, então vai ser bem carinha aí. Então, de Hot Toys, só esse anúncio que nos interessa. Agora vamos para a Mafex, que colocou a pré-venda do seu Robin da série Rush. Está maravilhoso. Olha que coisa sensacional esse Robin. Cara, é muito bonito mesmo. Imagine assim, colocar Asa Noturna, o Batman, o Superman e o Robin todos juntos. Vão ficar fenomenais. Capa aramada pra você fazer várias poses. Olha, lindo demais. Ele vem com um rostinho extra, vem com bastãozinho. Muito bonito mesmo, hein, gente? Adorei. Ó, ele pedindo carona. Cara, nada a ver esse rosto com esse símbolo, né? Não ficou legal, não. Do tipo, Mas ó que bonito o rostinho. Vem com esses 2 rostinhos. Gostei bastante. O legal é que os 2 rostos assim mudam o cabelo, né? Aqui é como se ele estivesse saltando e o cabelo tá vindo pra trás. E aqui em pose de repouso. Aliás, belo cabelo. Lindo, hein? Gostei demais dessa figura. Então, pra quem tem interesse, ele já está em pré-venda e custando apenas $115. $114,99. Então, uma paulada aí, mais preço normal de Mafex. Vamos para a Mondo, que disponibilizou também a pré-venda de uma nova figura do Batman The Animated Series, que é nada mais nada menos do que o Batman Cocô. Não, tô zoando. Esse aqui é o Cara de Barro com carinha de Batman. Olha só que interessante. Aí você deve estar falando, nossa, nada a ver. Calma, pequeno gafanhoto. Olha só, isso sim é uma figura completa. Olha a quantidade de acessórios que vem. E aí você tem 2 versões, como sempre, né? A versão normal e a versão exclusiva com mais acessórios. E é na versão exclusiva que vem o rostinho do Batman, tá? Então pra quem quiser comprar essa figura normal, vai vir ali com 3 rostos diferentes. Vai vir ali com uns pedacinhos de cocô. Vai vir com cocô em forma de machado, cocô em forma de massa, cocô em forma de gancho, cocô em forma de gancho de caranguejo, ou seja, bem interessante aí esses acessórios. E estandarte vem com esses outros efeitos. Esse aqui é horrível, vocês vão ver que na figura não ficou legal não. Esse aqui é animal. Mas vamos ver as fotos. Pra variar, Mondo é uma qualidade absurda. Eu sempre comento que eu nunca vi Mondo ao vivo, mas pelas fotos eu acho simplesmente sensacional. Eu adoro essa versão do Cara de Barro. Acho muito linda. Olha ele com as garras aqui. Cara, que sensacional. Ele aqui derretido, que da hora, mano. Olha. E aqui, esse efeito eu achei horrível. Parece que ele tá parindo o Batman. Ai, meu Deus. Sabe aquela cena do Ace Ventura, dele saindo de dentro do rinoceronte? Parece. Mas enfim, esse effect ficou legal, com bate-gancho aqui, ó. Perfura na cabeça, isso ficou lindo demais. E aqui, isso aqui ficou muito estranho, mano. Ficou legal não. De qualquer maneira, pra quem quiser essa figura, a versão exclusiva, ela vai custar $280. $280. A versão normal não vi o preço, deve custar uns 250. Geralmente é 20, 30 dólares a mais na versão exclusiva. De qualquer forma, muito caro, muito caro. Mas pra quem tem essa bolada no bolso, um bom pedido aí, o Cara de Barro de Cocô. Vamos a Mattel, que trouxe pra nós uma das coisas que as pessoas mais pensaram na vida. Imagine se você pegasse 2 dos melhores desenhos, quer dizer, melhores entre aspas, dos mais conhecidos desenhos dos anos 80 e fundisse He-Man e Thundercats. Pois é, na esteira do que eles fizeram com Tartarugas Ninja e He-Man, eles fizeram Thundercats e He-Man. E olha que da hora, mano. É o Thunder He ou He-Cat. Escolha aí o nome. Mas olha que da hora, velho. Eu achei isso muito curioso. Olha que legal o gato guerreiro em formato de gato guerreiro. Ai, meu Deus, mas vem com tanguinha. Vem com tanguinha. O Hugo do canal do Calhau, amigo aqui da gente, ele adora figuras de tanga. Tenho certeza que ele vai comprar. Aí você tem a Chitara misturada com a Tila, é isso? Eu não sei, deve ser. É a T'Challa. Mas muito da hora, ó. Vem troca de canela, vem troca de peruca. Aí vem o Lion misturado com He-Man, o He-Lion. Olha só que legal.
o Lion Man. Não, Lion Man é direitos autorais. Mas legal que você pode trocar, você pode ter só o Lion, você pode trocar a tanguinha. Legal, cara, interessante. Bem bonitinho. E aí você tem a mistura do esqueleto com o Munra, então o Esquelohra. E aqui o Munra com o esqueleto, que é um muleto. Meu, muito legal, assim, que você pode escolher duas versões, né? Então você pode escolher o esqueleto predominante, né, misturado com o Munra, ou o Munra predominante misturado com o esqueleto. Interessante. A ideia é muito boa, cara, e confesso que esses ficaram melhores do que Tartarugas Ninja e He-Man. Eu achei mais legal Thundercats e He-Man, tô curioso aí pra ver quais são as próximas figuras. Ah, e só uma coisa, tá? Eles vão custar entre R$19,99 e as figuras maiores R$29,99, então um preço ok aí pra essas figuras, bem bonitinhas. Já que estamos falando de Thundercats, vamos pra Super 7, que nos apresentou a Wave 7 do Thundercats Ultimate, com 3 personagens que, mano, eu confesso pra vocês que eu nem sabia da existência. Eu assisti Thundercats quando era criança, quando eu tinha 5, 6 anos e nunca mais reassisti, então não sei de ninguém. Que é o Cruncher, a Naida, que eu não sei nada sobre ela, e o Safari Joey. E as figuras são bem bonitas, cada figura vai custar entre 55 e 65, acredito eu que essas duas sejam 55 e esse Brutamontes aqui 65. Bom, se você comprar as 3, você ainda ganha o pacotezinho assim com 3 rostos extras, né? Então vamos ver o Cruncher primeiro, bonitão pra caramba, é tipo um búfalo. Legal mesmo, a figura tá bem bonita, olha só. Mas vem poucos acessórios pra uma linha Ultimate, mas devido ao tamanho do personagem também. Olha ele pegando na cinturinha do Lion, que foto horrorosa. Aí nós temos os outros personagens aqui bem legais, tem essa Maria Fumaça Atômica. E aí a Naida, ou a tia Neida, bonita, hein? Quer dizer, não sei, não achei bonita não. Sei lá, não curti, não faço ideia quem seja, mas sei lá, estranha. Não gostei não. Ó, não me fez... Não. E aí tem o Safari Joey, desculpe, que é a versão Safari do Barão Von Strucker. Olha só, ele vem com uma arma com um efectozinho de disparo, 2 rostinhos, um canivete e a Maria Fumaça do Inferno. Bem legal, interessante. E aqui o Super Pack, né, se você garantir as 3. Aí você ganha um Munra estilo Beatles e mais 2 rostinhos extras. Ah, legal, cara. Pra quem é completista de Thundercats, acho que vale a pena pegar essas 3 figuras aí. Vamos pra SH Figuarts, que não temos anúncio, mas em comemoração aos 40 anos de Dragon Ball, eles anunciaram 2 relançamentos, tá? O primeiro deles é o Broly, né, na sua versão Super Broly, com Super Saiyajin, com os ombros de bexiga e o peitoral de Rob Liefeld. Bem interessante, cara, a figura. Pra quem perdeu a primeira versão, ela tem algumas variações de cores, talvez, mas só pra garantir que é um relançamento, né? Então, pra quem perdeu, tá aí a oportunidade. Isso é muito exagero, né? Olha a cabecinha dele, mano. Parece o boneco do Michelin. E aí vem com o effectzinho e vem com a basezinha comemorativa aí. Então esperem pra esse ano muitos lançamentos relacionados aos 40 anos de Dragon Ball. E o outro é o Cooler na forma final. Por enquanto só temos essa imagem, também com uma variaçãozinha de cor, mas não sabemos se vai ter alguma coisa de diferente. De qualquer forma, de SH Figuarts foram apenas esses 2 anúncios aí. E vamos finalizar com Tartarugas Ninja, porque a NECA nos presenteou, não é nem apresentou, é nos presenteou com uma figura magnífica do Casey Jones, naquelas versões novas que eles estão lançando, que é de preto e vermelho, né, simulando ali a coloração das HQs. E olha esse Casey Jones, que coisa sensacional. Semana passada eu trouxe pra vocês 2 tartarugas, e agora o Casey, olha que lindo, velho. Pelo amor de Deus, NECA, você tá num nível absurdo. Olha ele de capuz, mano. Parece o Fantasma da Ópera. Meu, que linda essa figura. Que linda. É, meus senhores, aqui a caixa. Tá difícil ser colecionador de Tartaruga Ninja, viu? E aqui todos os acessórios que vem. Então vem com o rostinho, né, com a máscara erguida, capuz e seus porretes clássicos, além de várias mãozinhas. Lindo demais. Lindo demais. Então é isso, gente, essas foram as principais novidades do dia 18 de janeiro de 2024 até o dia 24 de janeiro, que é o dia que eu gravo esse vídeo. Então vamos esperar aí semana que vem se vai ter mais alguma coisa interessante. De qualquer forma, sábado que vem eu volto aqui para trazer todas ou parcialmente novidades para vocês, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilha, assista nossas lives às terças-feiras às 21 horas e a gente se vê num próximo vídeo. Um bom sábado, um bom domingo, um bom final de semana, uma boa semana e tchau, tchau.